você tinha um Ettore, né, que era Libero Ettore Badarò, um grande jornalista, que é mais conhecido como Libero Badarò, né? Libero Badarò, grande jornalista, e que foi morto sorrateiramente numa madrugada, aqui no Largo de São Francisco. Aí. Ele falou, morre um liberal, mas não morre a liberdade. Aí, ó. E virou o nome de uma rua. Virou o nome de uma rua, Libero Badarò. E aí, Bruno? E aí, estamos aqui. Nós vamos falar aí, vamos aguardar o vice-governador para bater um papo aqui com ele, mas tinha um áudio seu aqui que nós soltamos ali, você falando do Itaú Cultural. É verdade. Eu tenho uma coluna toda sexta-feira na Gazeta e no Diário do Litoral, e que eu falo principalmente de política paulista. Principalmente não, só de política paulista, né? Vamos falar as coisas simples assim, né? E eu tinha já alertado há uma semana, porque o Espaço Itaú de Cinema ele foi anunciado o seu fechamento, né? O anexo ali do outro lado da rua, na Rua Augusta. Só que há um dispositivo no plano diretor da cidade que permite que teatro, que circo, que espaço cultural, que cinema de rua, que tenha alto valor simbólico e sentimental para a população, possa continuar de pé com incentivo da prefeitura. Incentivo não é incentivo financeiro, mas com proteção da prefeitura. E o Nabil Bonduki, que criou o plano diretor de São Paulo, que criou esse dispositivo... Seria assim, um tombamento imaterial? É um tombamento... não é material... Não é tombamento porque ele não é um patrimônio histórico, ele é um patrimônio... Imaterial, sei lá, alguma coisa... Não, ele é material. Né? Não, sim, mas eu digo... O simbolismo... O simbolismo é imaterial. Porque não é o local. Não é o local, assim, esse dispositivo ele inclui prédios que não tem nenhum valor arquitetônico, nenhum valor histórico. E o Nabil Bonduki, o vereador, o ainda vereador e deputado estadual eleito Eduardo Suplicy, contataram órgãos da prefeitura, o Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que deu um parecer, o DPH, né, o Compresp, que deu um parecer favorável esse fim de semana, a gente deu com exclusividade, e realmente dizendo que o prédio pode até ser construído ali no lugar, desde que não afete o cinema, a sala de cinema e o Café Fellini. Café Fellini. Então, pelo jeito, está proibido, por enquanto, por hora, de ser derrubado. Isso aconteceu com o Biju, né? Isso aconteceu com Belas Artes. Perdão, Belas Artes. Isso aconteceu, foi a primeira vez. Esse dispositivo chama ZPEC. ZPEC. Deixa eu ver o que quer dizer a sigla aqui. Ó. Zona Especial de Proteção Cultural, ZPEC, de Área de Proteção Cultural, APC. Então, é ZPEC APC. Zona Especial de Proteção Cultural, de Áreas de Proteção Cultural, está no Plano Diretor de 2015, que foi formulado principalmente pelo Nabil Bonduki, que agora ficou nessa luta aí pelo não fechamento do cinema de rua. O que eu acho que é o seguinte, Bruno, sempre acontece, toda vez que acontece uma celeuma sobre isso, porque as coisas vão sorrateiramente acontecendo, mas toda vez que acontece, você não vê assim uma posição dos órgãos, né? Que é o caso do Compresp, que deveria já ter se manifestado sobre isso há muito tempo. Ele não pode agir depois que acontece. Você pega de surpresa, tem um lugar lá importante. Sabe, as coisas acontecem, mas aqui em São Paulo, assim, né? Parece que só vai se mexer depois que a coisa estiver acontecendo. Só provocado, né? Mas não é uma justiça. Isso aqui tem que se olhar para a cidade como um todo. É mais ou menos o que aconteceu ali com aquele... dormiram, quando acordaram, tinha um prédio lá em Pinheiro, que levantaram 20 andares, apartamentos de 20 milhões. Quer dizer, ninguém viu nada, o prédio subiu sozinho. Aí, quando chegou no 21º, parou! Opa, o que é isso? Tem um prédio aqui. Né? Mas o que se percebe é que existe uma proteção, uma pressão da sociedade civil que vem dando certo, né? Em geral, a sociedade civil mais perde do que ganha, né? Nessas pressões Mas, por exemplo, o Parque Augusta, o Biocine Belas Artes. Claro que eu acho que deveria ser critérios mais técnicos, né? A gente deveria ter tudo mapeado, isso sim, isso não. Também não pode ser, eu gosto do espaço Itaú de Cinema.
tem que saber realmente se tem uma relevância, e tem. Realmente, para muita gente, é um espaço que ali foi o Instituto Goethe, nos anos 60, mostrava, exibia filmes alemães de arte, aí com uma mudança do Instituto Goethe para Pinheiros, passou a ser um espaço de cinema que não tinha filmes, que não tinha espaço no circuito comercial. Seria uma alternativa. Alternativo, que ele mantém essa característica até hoje. É o caso aqui do Reserva Cultural. Reserva Cultural também, né? Exato. Sim. E cinema de rua é uma coisa importante, né, para a cidade. São Paulo tem, eu moro ali na região de Perdizes, tem um ali, na rua Piacai, se eu não me engano, Apinagés, uma dessas ruas. Tem o Belas Artes, tem aqui, Reserva. Tem um no centro, eu esqueci o nome, como chama o cinema de rua do centro? Um ali no centro. Tá, qual? Ali tá... Você tem... Não, um cinema mais de arte, assim. No centro? Eu esqueci o nome. Não, mas tem quatro, você tem vários equipamentos culturais alternativos que deveria ser pensado. Não pertence à prefeitura, não é equipamento da prefeitura, mas que tem um certo valor. Não, o valor cultural, o valor de pertencer, o pertencimento da própria cidade sobre aquilo, né? E aquela região ali do Itaú Cultural não é fundamental. Claro que se a incorporadora comprou ali a região, pode construir, mas não é fundamental ali um prédio. Então, ou um prédio igual aos outros. Dá para construir um prédio que adeque o cinema, né? Que caiba o cinema também. Acho que seria até valoroso. Eu não sei se conhece o Itaim Bibi. Conheço mais ou menos. É bom. Ali você entrando pela rua Joaquim Floriano, e chegando quase no final da Joaquim Floriano, você tem né? Não, Floriano. Joaquim Távora é Vila Mariana. Sim. Da Joaquim Floriano. Chegando no final da Joaquim Floriano, você tem um prédio ali que tem um arco. Né? Os prédios são interligados só por cima, porque você tem a Casa Bandeirista ali, você tem um espaço cultural que, para não derrubarem aquilo, tiveram que dividir o prédio, fazer um buraco no meio do prédio, mas ficou bonito, valoriza. E ao mesmo tempo que você preserva a história, preserva o trabalho daquele pessoal que mantém a tradição e a memória do próprio Itaim. Por exemplo, até um lugar comum que todo mundo fala, mas que é verdade, as cidades europeias elas não permitem, as cidades europeias mais importantes, esse crescimento desordenado. Existem regras, não é contra o avanço, não é contra a modernidade. Inclusive, Paris, Londres, eu nunca fui para a Europa, mas Paris, Londres, existem bairros que são específicos para prédios mais altos, mesmo assim dá um burburinho grande lá quando constrói prédios maiores. São normalmente bairros mais afastados. A América do Sul tem características diferentes, até a América toda, né? Os Estados Unidos é um lugar de grandes prédios, mas tem que ter regra, não é? Então, mas se der para preservar cinema de rua... Aí, tá, eu gostaria até de ouvir da Duda. Nós estamos falando muito agora na revisão do plano, né? Do plano diretor aí, e eu acho que tem que contemplar, mas ter umas formas claras de contemplar esse tipo de coisa, né? A saga aí das construtoras é implacável, né? Tem construído, esburacado a cidade, fatiado a cidade, e parece que querem fazer uma revisão do plano diretor em cima das necessidades das construtoras, né? Ninguém está preocupado em olhar a cidade para o futuro, está preocupado, e não é o futuro que eu quero, que você quer, né? É o futuro que as novas gerações vão herdar. Né? E aí, Duda, você que escreve sobre política, você tem mais ou menos alguma coisa para falar aí sobre essas questões aí de plano diretor agora, de como que, mais ou menos? Ela, na verdade, não escreve só sobre política, né? Ela escreve... entrou como estagiária, está há um ano com a gente. Mas legal, mas deixa ela dar opinião. Claro. Não, você pode falar aí à vontade. Sobre o crescimento. Você pode, inclusive, criticar, se for o caso, sem problema nenhum. Bom, crescimento e modernização é sempre importante, mas acho que a preservação cultural é ainda mais.
O espaço, a gente estava falando agora do Espaço Itaú. Recentemente eu fui lá assistir um filme chamado Marte 1, que está como um dos indicados ao Oscar e tudo mais. E assim, você vê que o pessoal que frequenta a região costuma muito valorizar ali, eles costumam ir lá. Eu conheci bastante pessoas, bastante gente lá e tudo mais. Então, assim, tem que ter um meio ponto. Assim, tem que modernizar até certo ponto, mas preservar esses espaços culturais. Ó, chegou aqui o nosso querido palmeirense. Tudo bom? Bruno Roque, da Gazeta. O governador está nos estúdios. O governador está agora conosco aqui. E a Valéria também. Tudo bom? Tudo bom? E aí? Como é que tem passado? Bom, está sorridente, palmeirense, todo palmeirense é sorridente. Ainda mais ontem, né? Mais uma vitória. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bom dia, Maria Eduarda. Maria Maria Eduarda. Eduarda. Prazer estar com vocês aqui. Gazeta de São Paulo, Diário do Litoral, é bom. Tá? Muito bem. E estamos aqui para conversar sobre o estado de São Paulo, falar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e colocar aqui à disposição. Sempre bom voltar aqui. Né? Eu que tive a oportunidade de, ao longo da campanha também, conversar com a população e estou aqui à disposição, sua disposição, Pedro. Esteve com a gente 2 vezes, né, ano passado, durante a campanha, e está aqui de volta, já eleito. Muito obrigado, governador. A gente não foge, não, estamos aqui. Está certo. Ele que chegou aqui como candidato, pré-candidato ao governo de São Paulo, depois. E aí. E lá atrás das pesquisas, né, na primeira vez que chegou, e ele garantiu a mim, ele garantiu a nós. Vamos virar, assim, não é só a minha opinião, são pesquisas que a gente está fazendo. Eu garanto para você, Bruno, e vamos virar e virou, né? O Bruno lembra bem, né? A gente tinha dados, informações, eu como vice do nosso governador Tarcísio de Freitas, de que era possível terminar o primeiro turno em primeiro lugar, né? Foi o que aconteceu, deu tudo certo, a população entendeu que o nosso governador Tarcísio, junto com o time que ele formou, pode trazer o melhor para a população, e nós estamos trabalhando para isso. Bom, eu recebi um WhatsApp aí de um ouvinte dizendo o seguinte, que ele criticou muito, ele falou, não votei, o ouvinte deixou claro, não votei no Tarcísio, porque eu não acreditava que o candidato de outro estado pudesse conhecer São Paulo. Mas, diante dos últimos acontecimentos, ele falou, eu dou o braço a torcer, mas isso é bom, não é porque não votou, mas ele está dando o braço a torcer, que ele falou, olha, eu vi o empenho do Tarcísio, inclusive agora aí com esses acontecimentos dessa tragédia em São Sebastião, que acabou levando o seu gabinete para lá, e só está voltando hoje, né? Mas falou que vai acompanhar até a última pessoa está totalmente assistida. Olha, Pedro, de fato, essa tragédia que aconteceu no litoral, né? Mas a população do estado de São Paulo tem o privilégio de ter um governador que já lidou em outras ocasiões com situações críticas. E ele pôde fazê-lo aqui, mostrar para a população do estado de São Paulo como deve ser feito. O Tarcísio já esteve no Haiti, né? Uma missão de guerra, já esteve na Amazônia, e ali mostrou, né, dentro do seu comando, claro, com um grande time, ninguém faz nada sozinho, mas sob o comando dele, que é um governante que pensa nas pessoas. Todo mundo conhecia o Tarcísio, o ministro Tarcísio do asfalto, Tarcísio das obras, agora o Tarcísio do coração das pessoas. Acho que todo mundo pôde ver de perto a humildade dele, a sensibilidade social, para tratar de vários temas, também dessa questão da tragédia do litoral norte. Mas posso citar a questão do canabidiol, né, onde ele pôde permitir que a gente pudesse entregar medicamentos do SUS, estamos trabalhando para isso, o canabidiol, para atender as pessoas que precisam. Ele tinha até um caso pessoal, né, o sobrinho dele, que transformou a vida, tendo essa oportunidade, e ele quer dar essa oportunidade para quem não tem recursos para fazê-lo. Depois, o pagamento de serviços ambientais para as comunidades indígenas, né, preservar o meio ambiente e receber por isso. Depois, sobre a questão que ele também fez da violência da mulher, fazendo com que os estabelecimentos
tenham que ter uma participação ativa em casos de violência dentro dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, Agora é lei, boates. Então, isso demonstrou ao longo já desses primeiros 45 dias que o Tarcísio é o Tarcísio, sim, do asfalto, é o Tarcísio das obras, mas principalmente é o Tarcísio das pessoas e da sensibilidade social. Bom, enquanto o Tarcísio ficava lá, o Ramute ficava por cá. Alguém tem que ficar no lojinha. Estávamos aqui, sim, né, conversando com os secretários, também cumprindo missões que o próprio governador nos dava, e você colocou sobre essa questão dele, desse apoio, esse auxílio para minimizar esses impactos terríveis na vida das pessoas, na infraestrutura do litoral, mas agora está muito determinado a fazer com que o dia seguinte, ou seja, que os próximos dias possam, de fato, serem efetivos para evitar futuras novas tragédias e para poder atender essas famílias que foram afetadas. Sei que ele está conversando diariamente com o secretário de Habitação, Marcelo Branco, com o presidente do CDHU, também com o secretário social, para que os apoios sociais se mantenham e que as soluções definitivas cheguem o mais rápido possível. Tenho certeza que nós teremos boas novidades ao longo dos próximos meses em relação ao atendimento definitivo a essas pessoas que foram afetadas. O secretário Marcos Acosta esteve aqui e ele falou, olha, agora nós vamos fazer uma grande campanha porque não podemos esquecer que lá tem pessoas também com deficiência e vai precisar de nós. E o governador está chamando todos os secretários para que cada um, dentro da sua pasta, trabalhe e coopere. A população precisa. Tudo em ordem. E outra coisa que chamou a atenção também, governador, foi a relação republicana e saudável entre o governador e o presidente, o prefeito do PSDB, o presidente Lula. Algo que chama a atenção, que a gente sabe o que a gente viveu nos últimos 4 anos. A gente dizia também que isso não iria voltar a acontecer, né? Parte a parte, foi um péssimo exemplo de política e de gestão. A gente vê governador brigando, falando até ofensas pessoais um ao outro, outro a um, não estou dando razão nem para um nem para outro. Isso, São Paulo não pode deixar que isso volte a acontecer, e a gente dizia isso, que o Tarcísio é uma pessoa do diálogo, do respeito, né? E nós vamos mostrar as diferenças, sim, que nós temos com o governo federal, mas na gestão, em transformar a vida das pessoas, fazendo ações nos investimentos de infraestrutura, PPPs, concessões, junto deste projeto, conformando para melhor a vida das pessoas. Até nas ideias, não no discurso, não no dedo na cara, é isso? É isso mesmo. Inclusive, nós temos aí já um momento onde o governo federal não concorda com o governo estadual, mas nós estamos tentando convencer que a questão do Porto de Santos, da privatização, mas conversar com respeito, com informações técnicas, mostrando o porquê que o caminho que nós entendemos, por exemplo, o Porto de Santos é o melhor caminho. Em outras ocasiões vai ser assim que vai se repetir também. E quando for necessário, uma união, né, como aconteceu agora, aliás, parabenizar as forças de segurança, todos os envolvidos, Defesa Civil, o Exército Brasileiro, né, no caso a Marinha, e o Exército que tiveram ali também, fazendo a diferença nesse momento tão difícil que aquelas famílias estão vivendo. Bom, falando ainda do litoral, vocês têm algum programa efetivo para prevenir que isso aconteça novamente? Quais são as medidas que vocês pretendem tomar para que não ocorra novamente o ano que vem, como sempre acontece nessa época do verão de chuvas? Olha, excelente colocação, né? Nós assumimos agora, existe sim um programa, agora como boa jornalista ela quer que eu antecipe, né, o programa, né? Mas o nosso secretário de Habitação, secretário social, o presidente do CDHU, também a área de meio ambiente e de infraestrutura com a Natália, todos os secretários estão empenhados e vão apresentar um plano completo para atendimento e para que a gente possa minimizar futuras ocorrências, caso elas venham a acontecer. Então, isso deve ser divulgado aí nos próximos dias pelo próprio governador, e aí, por isso que eu não posso te responder, mas posso te garantir que todos estão trabalhando muito para propor estas ações efetivas de fato. Sair daquela questão do discurso que a gente vê muito, né? Quando acontecem essas tragédias, todo mundo vai lá, fala, passa 6 meses, nada é feito. Aqui vai ser bem diferente. E não só no litoral norte, né? A área de risco no estado inteiro, né? Exatamente. Mas aí tem que ter a colaboração e pelo menos tem que ter um discurso alinhado com os próprios prefeitos, né? Sem dúvida. Porque, na verdade, a responsabilidade é da prefeitura, né?
Essa é a responsabilidade da prefeitura. O Estado, ele dá o suporte, lógico, trabalha junto, mas a responsabilidade torna-se da prefeitura. Nós podemos ajudar, e vem novidade. Não, exato. Mas eu tenho discutido aqui muito, nós estamos com um problema, e não é só em São Sebastião, ou no estado de São Paulo, ou no Brasil. O problema climático, ele assola o mundo inteiro. Tá? E é importante que você se adiante. Nós estamos discutindo aqui, pelo menos com os secretários municipais aqui da cidade de São Paulo, justamente isso. Nós vamos criar políticas para minimizar. Uma tragédia como essa que aconteceu lá em São Sebastião, ela pode acontecer aqui em São Paulo em pouco tempo. Se nós pegarmos aí o pessoal que está em áreas de risco... Aconteceu em Mauá, né? Exato. Mauá também aconteceu em Ferraz de Vasconcelos. Né? Eu estou falando municípios próximos, mas nós temos aqui dentro da cidade de São Paulo, e a gente vem discutindo isso, não, porque nós estamos com um plano, o plano ele tem que acontecer antes das chuvas chegarem. Tá? Se for para acontecer um plano em cima daquele momento da tragédia, é só o paliativo, o que você vai tentar solucionar aquele problema. Tem ações que têm que ser de curto, médio e longo prazo. Né? O que a gente vê também é um volume gigantesco de ocupações de áreas irregulares, dentre as quais as áreas de risco. Sim. Em muitos casos, as prefeituras tentam tomar algum tipo de ação e têm dificuldades, né? Com os órgãos de defesa, Ministério Público, Defensoria, né? Porque a população, o Tarcísio colocou bem, às vezes investe a vida inteira para construir aquela casinha e você constata que aquela casa está numa área irregular e de risco, precisa tirar aquela pessoa de lá. Mesmo que você dê um aluguel social, né, alguma coisa assim, a pessoa não quer sair. Exato. Aí a defensoria entra na justiça, eu sei, porque fui prefeito. Exato, eu ia falar. Mesmo querendo fazer tudo certo, existe uma grande dificuldade de execução para os prefeitos. Mas o que deve se fazer é acordos comuns. Eu acho que se existe este foco nas áreas de risco tão grande, deve existir também marcos legais que garantem às prefeituras, né, ao cidadão. Então, vamos lá, se tiver um cidadão que tem um problema numa área de risco e a prefeitura oferece um aluguel social, garante a ele, ou o Estado, seja quem for, será que ele precisa sair? Ele é obrigado a sair? Nós precisamos discutir isso com a sociedade e até criar marcos legais para que isso possa vir a acontecer, caso se entenda que sim. Além disso, tem a outra parte. Vamos evitar que novas novas ocupações aconteçam. Sim. Porque começa tudo com a ocupação na área errada. Né? Aí você ocupa uma área irregular e de risco, depois vem uma situação como essa da tragédia. Né? E nessas áreas de risco, as obras mitigadoras são de valores estratosféricos. Então, para você mitigar, então é muito mais fácil não deixar que haja a ocupação em área irregular e de risco e depois fazer esse acompanhamento. Então, várias dessas ações, o nosso governador deve anunciar aí algumas ações junto com os vários órgãos e secretarias do Estado para que a gente possa fazer a nossa parte e, claro, as prefeituras têm que fazer a dela, a justiça tem que fazer a dela, né? Eventualmente, talvez tenha que criar marcos legais, leis estaduais em relação a isso, para que a gente possa atingir as várias nuances ou os vários vértices desse problema. Antes de passar aqui para o Bruno, essas ocupações acontecem porque as pessoas não têm onde morar. Isso. Tem plano habitacional? Tem plano, ou também não pode falar isso agora? Sobre o CDHU. Sim, existe um plano habitacional. Mas, assim, o CDHU e a Secretaria de Habitação querem fazer muito mais do que já foi feito ao longo dos últimos anos, né? E aí a gente só tem que ter uma consideração, né? Problema habitacional existem para milhares e milhares e milhares de pessoas. A solução, mais de 500 mil, a solução para o problema habitacional não deve ser invasão, quanto mais em área de risco, né? Tem muito mais pessoas precisando de uma habitação do que aqueles que habitam em área de risco.
Alguns optam por avisar. Uns até nem sabem. Compram, às vezes, a terrinha de alguém, colocam todas as economias da sua vida para construir uma casa e que pode ser levada por um desastre como esse, né? Ou deve ser fiscalizada para que aquela obra não se consolide e não aconteça. Repito, com a minha experiência de prefeito, todas as ações que eu, como prefeito, fiz para evitar construções em área de risco, eu fui muito mal visto pela imprensa, inclusive, né? Porque no momento que você faz uma ação, onde tem alguém construindo uma parede ali, numa área de risco, e aquele prefeito faz uma ação de fiscalização e tem que demolir aquela construção, né? Todos os órgãos do judiciário acabam indo contra, e a própria opinião pública por conta de alguma colocação, do tipo de colocação da imprensa. Porque realmente é a economia da vida da pessoa que está lá. Mas ela construiu sem autorização, numa área errada, né? E para se evitar, o prefeito tem que querer muito e tem que ter muita determinação ou ter marcos legais que possam garantir que ele possa cumprir os seus papéis. As ocupações irregulares não começaram hoje, nem ontem. É um fenômeno de muitos e muitos e muitos anos. Mas, se a gente não pegar essa rédea aí e dizer, olha, a partir de hoje nós temos que fiscalizar melhor, né? Tem que ter uma atuação melhor. Eu vou dar um exemplo prático para você, como prefeito. Eu já teve também, há muitos anos atrás, lá em São José dos Campos, que eu fui prefeito, morreu uma pessoa ali num bairro que chama-se Rio Comprido. Aí as pessoas saíram, né, logo que aconteceu, não eram muitas casas, eram 30, 40 casas, né, e a gente teve que tirar as pessoas naquele momento, e nós pedimos, então, acolhemos essas pessoas, aluguel social, inscrição no programa da casa, e solicitamos à Justiça a demolição isso há mais ou menos 12, 10 anos atrás. Demolir aqueles imóveis. Demolir aqueles imóveis todos em áreas de risco, que poderia acontecer a mesma coisa. Qual foi a autorização da Justiça? Não pode demolir. Tem que lacrar só o imóvel. Não sei te dizer o que aconteceu, né? Voltaram. Outras pessoas ocuparam aquele imóvel, para falar, fiquei sabendo que semana passada, né, até por conta dessa sensibilização toda, o prefeito atual de São José dos Campos encontrou 3 pessoas em 3 imóveis ocupados, também já tirou e já demoliu. Mas olha a dificuldade que o gestor... Então, é fácil também botar a culpa no governador, ou no próprio prefeito, ou no próprio a pessoa que vai construir a área de... A culpa aí é compartilhada e as soluções também têm que ser. O senhor foi prefeito, como o senhor disse, de São José dos Campos, então não foi prefeito de São Sebastião, mas está ali na sua área. Sim, conheço bem. Está ali na sua região, no Vale do Paraíba. Houve uma questão sobre os ricos de Maresias não permitirem imóveis das pessoas mais pobres em volta de suas residências. Como lidar com isso? Por que essa pressão da camada mais rica ali da cidade, que em geral não é moradora, em geral são veranistas, por que essa pressão dá resultado no poder público? O senhor, pela sua experiência como prefeito, e o que fazer nesses casos? Então, vamos lá. Primeira questão. Eu acho que esta tragédia teve uma sensibilização maior, porque afetou também as pessoas mais ricas. Normalmente, esse tipo de tragédia acontece em comunidades isoladas, muito distante da vida das pessoas que têm mais recursos. Ali, são quase vizinhos e, às vezes, até pessoas que trabalham ali diretamente relacionadas à vida daquelas pessoas. Então, eu acho que a sociedade sentiu mais, porque afetou mais formadores de opinião, né, pessoas que estão lá e vivenciam aquilo. Isso nós temos que aproveitar, lamentavelmente, é uma tragédia, mas vamos aproveitar essa sensibilidade, né, que a população, em geral, acabou tendo. Em relação a essa construção que existiu, foram comentários, né? Não tem nada certo, não tem nenhuma, nada claro. Né? De um lado, fala que nunca foi contra, então a gente também tem que tomar esse cuidado. Sim. As declarações que eu vi da Associação de Moradores é que eles não queriam que tivesse a construção por conta do não tratamento de esgoto. Mas quando foram para lá também não tinha isso. Né? Esse é o que eu escutei em relação à resistência por parte da construção. Mas existem outros fatores. Quando você não quer que algo aconteça no poder público,
viu, Pedro? Bruno, é muito fácil, porque você consegue mobilizar entidades da sociedade civil, aí Ministério Público, Defensoria, ali tem questão ambiental também. Então, provavelmente eles mobilizaram, né, aqueles que eram do contra, que deve ter tido, claro, pessoas do contra ali, mobilizaram vários órgãos dentro das regras que existem hoje, dentro dos marcos legais já existentes, e conseguiram impedir ou atrasar bastante que aquilo que seria o caminho ideal acontecesse. Acho que ali ainda tem questão de financiamento, não é só de não querer. Então, a história não é bem assim, mas tem um componente, eu não tenho dúvida nenhuma, grande em relação a isso. Por isso que o governador está motivado a fazer as coisas rápidas agora e aproveitar esta situação. É uma tragédia, mas que deixou todo mundo sensível para que consiga efetivamente apresentar uma solução para aquela região. Bom, isso é bom. Só mudando um pouco Claro. o assunto, tem nós vamos falar um pouco de Cracolândia. Vamos. Tá? Até porque também é uma promessa de campanha. Eu sei que logo no início, né, quando o governador assumiu, e o senhor também assumiu, né, já começou, e ele colocou o senhor assim, como uma linha de frente, vai ficar assim na linha de frente para achar soluções e conversas a respeito de uma solução para essa Cracolândia. Nós estivemos juntos, né? É muito pouco tempo, a gente sabe que nós estamos aqui, embora esse mês seja curtinho, hoje é o penúltimo dia do mês de fevereiro, mas nós estamos aí, não é 60 dias, é 50 e poucos dias, né? Mas vamos lá. O que nós temos, assim, efetivo? Houve já conversas com o prefeito, já começou a falar, olha, vamos dar um pontapé inicial nisso aí. Como é que está essa questão? Muito mais do que isso, Pedro. Trabalhamos muito, escutamos muita gente, muitos especialistas. Eu aqui não posso deixar de lembrar que aqui, nesta rádio, nessa mesa, tivemos várias conversas sobre isso, muito antes da gente imaginar que seria eleito eu, você, a Isilda. E a Isilda está no telefone aqui. Que legal. Viu? Que bacana. A Isilda, né? Que também trouxe muita informação para mim, e conversei com muita gente, de várias áreas, né? Conversei com o padre Júlio Lancelotti, com o Suplicy, com o pessoal do Amor Exigente, né? Que é um grupo de mútua ajuda. Então, conversei com médicos, doutor Nelly, conversei com médicos, conversei com psicólogos, psiquiatras, conversamos também com o pessoal da Cristolândia, né, que é da Igreja Evangélica. Sim. Também conversamos com a Igreja Católica, nas ações que ali tem, a Aliança da Misericórdia, que faz um grande trabalho. Exato. Então, escutamos muitos especialistas, área de segurança pública também, e eu costumo dizer que, se a gente juntar 3 especialistas nessa área, são 5 opiniões diferentes, né? Então, o que nós fizemos foi escutar muita gente, independente de linha ideológica, não era isso que está em questão. Acho que já ficou claro como é o jeito do Tarcísio, do governo Tarcísio, atuar. A ideologia, para nós, o importante são as pessoas, não ideologia, esquerda, direita, não é esse o nosso foco. E conversamos com todos. E o que a gente viu das várias opiniões é que existiam pontos em comum. E nós vamos trazer esses pontos em comuns para poder criar o nosso programa, e eu vou dizer que estágio que está. E são 4 diretrizes que são pontos comuns. Primeiro, criar uma equipe para fazer uma abordagem qualificada. Especialistas em dependência química, que vão fazer essa abordagem para as pessoas nas cenas abertas de uso, né? Hoje não existe uma concentração, como existia antigamente, numa rua, era na Rua Elvete ali, Isabel. Hoje não existe uma única concentração. Existe várias cenas, entre 6 e 8 cenas abertas de uso. Depois podemos falar se eu acho que isso é bom ou ruim. Sim. A gente fala já para o seu ouvinte também poder entender, participar, enfim, dar sua opinião. Então, primeiro, abordagem qualificada. Essas pessoas que vão até os locais com equipamentos necessários, veículos, porque como era tudo num lugar só, fazia a pé. Hoje você precisa se deslocar, levar, trazer, tudo com a infraestrutura necessária.
Então, o governador nos autorizou a contratar esses 200 especialistas, criar uma grande porta de entrada, um hub de cuidado de álcool e drogas. Então, nós vamos ressignificar o CRATOD para ele se transformar nesse grande espaço com esses especialistas e outros especialistas nesse atendimento. Segunda diretriz, entender a singularidade, a individualidade de cada um. Não existe um tratamento único para qualquer um que você convença para ser tratado. Nós temos os CAPs, nós temos o acolhimento em comunidade terapêutica, os grupos de mútua ajuda, internação em hospitais gerais, internação em hospital psiquiátrico, internação para desintoxicação. Todas as linhas de cuidados devem ser estudadas caso a caso. Vou dar um exemplo para você que está nos acompanhando. Tem usuário que, se a gente fizer esse convencimento, levar ele para o cuidado e para o tratamento, se você aproximar ele da família, pode ser bom e ajudar na recuperação. Tem outro que, se você aproximar da família, pode ser ruim. Aliás, o conflito familiar pode ser que tenha levado ele àquele momento, uma família desestruturada, tenha levado ele àquela situação. Então, nós temos que entender a singularidade e oferecer uma linha de cuidado adequada para cada um. Terceiro, integração, conexão entre os serviços. O Estado, saúde não conversa com social, que não conversa com habitação, que não conversa com... Não, estamos mudando isso. Na Prefeitura, a mesma coisa. Estamos mudando também. Na Prefeitura, o Edson Aparecido é o responsável. Então, eu estarei pelo lado do Estado, o Edson Aparecido pelo lado da Prefeitura, trabalhando nessas ações conjuntas. E integrar Estado... Vocês já se conhecem também. Então, integrar o serviço do Estado, integrar o serviço do município e integrar Estado e município. Mas mais do que isso, todos os outros que fazem bons trabalhos lá na região central. Eu citei aqui vários. Citei Cristolândia, Amor Exigente. O que nós precisamos fazer, e o que parece, Pedro, é que cada um está remando para uma direção diferente. O que nós queremos é colocar todo mundo no mesmo barco, remando para a mesma direção. Isso, por si só, já traria um grande resultado, um resultado bem diferente. Vale lembrar também, conversei com os comerciantes ali da região, porque quando a gente está falando da região central, e essa questão que vocês, a gente popularmente chama de Cracolândia, a gente chama as cenas abertas de uso, a gente está falando em acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, mas também em devolver o centro para o cidadão, né? Porque o centro hoje é terra de ninguém. Nós precisamos mudar isso, né? E estamos, aos poucos, trazendo essas novas ações para mudar essa situação. Vem gente do Brasil inteiro porque sabe que no centro ele pode comprar droga e consumir droga livremente. Isso tem que mudar, né? E, para isso, existem essas ações. Então, trabalhar em conjunto. E a quinta e último, cadastramento, que é muito importante. Vem mães, e aí a Isilda foi uma das primeiras que me contou isso, vem mães do Brasil inteiro procurar os seus filhos e não tem sequer um cadastro para saber quem é quem. Às vezes elas apelam para os traficantes para poder saber onde estão os seus filhos. Então, nós precisamos fazer um cadastro, tanto para o cadastro único, quanto para facilitar a vida dessas mães quando precisam localizar o seu ente querido. Então, são 4 diretrizes que têm que ser associadas mais à habitação, 600 novas unidades habitacionais, aluguel social e a segurança. Na segurança pública, 500 câmeras com inteligência, reconhecimento facial, para que a gente possa aumentar a segurança na região central da cidade. 70% daquelas pessoas, Pedro, tem passagem pelo sistema penitenciário. Ou é foragido, aliás, nos últimos dias, praticamente todo dia a gente pegou 1 ou 2 foragidos ali na região central, mas num trabalho muito difícil, né, dos policiais abordando, identificando. Com as câmeras você consegue fazer isso com muito mais rapidez e assertividade. Então, também esse trabalho das câmeras, são 500 câmeras em 7,5 km². Além disso, os homens da atividade delegada do município, o Coronel Camilo, que assumiu a Subsé, que agora também gerencia esses homens da atividade delegada, e o termo, o boletim, o registro de ocorrência para fins judiciais, que vão ser feitos pela própria Polícia Militar. Portanto, como você pode ver, ações multidisciplinares para que a gente consiga mudar isso. Mas em que pé está, para responder a sua pergunta? Exato. Bom, até o final de março, o Hub deve estar funcionando já com essa nova abordagem. Até o meio do ano, as câmeras já estarão implantadas, implementadas e funcionando. Então, além disso, paralelo às ações na área de habitação, que já estão acontecendo, e a integração que já acontece. Nós temos aqui contato
frequente com a prefeitura. Eu já tive, semana passada, aliás, um belo equipamento público da prefeitura, que foi inaugurado para longa permanência, muito bacana, com uma entidade que está fazendo um grande trabalho parceira. Visitei os hotéis sociais da prefeitura, visitei a Vila Reencontro, visitei também o CIAT 3, o CIAT 2, os CTAs, o Centro Elvec, eu fui conhecer de perto, né? Tive na entidade que trabalha nos programas que chama Braços Abertos, Braços Abertos. Não, é o programa, não, é Portas Abertas. É o nome da entidade. Chama Portas Abertas, uma entidade que faz um grande trabalho profissionalizante, né? Muito bacana. Então, tem muita gente fazendo coisa boa, é hora de integrar. Aliás, saindo daqui, né, eu devo ter um compromisso e depois, meio-dia, eu vou almoçar com o prefeito, inclusive, para falar mais sobre esse tema. Nós estivemos com o prefeito Zilda Alves no dia 10, na sexta-feira. Estivemos com o prefeito, era meia hora, ele queria conversar, né, a respeito disso também. Então, ele falou, olha, uma meia hora, isso aqui está ótimo, não vamos perder oportunidades, vamos lá, vamos sentar, estive lá com o prefeito. Conclusão dessa meia hora, ficou um bate-papo de 2 horas. Nós ficamos 2 horas, das 9 da manhã até as 11, conversando com ele. E assim, ele falou, nós estamos falando a mesma língua, começamos a falar a mesma língua com o governador, isso aqui é muito importante, porque ele também pensa dessa mesma forma, né? E a gente fala muito hoje na revitalização do centro, mas a revitalização do centro ela tem que passar necessariamente, né, por essa condição, porque senão você tem insegurança, você tem uma série de coisas. E as pessoas, quando não têm a sensação de segurança, ela não circula naquele local. Tá? Eu só queria pedir uma parte. Posso colocar a Isilda aqui? Claro, só vou falar uma coisinha. Foi aí. Quero parabenizar também o prefeito Ricardo Luz pelo artigo do final de semana. Era isso que eu queria perguntar. Rua não é endereço e barraca não é lar. Exatamente. Então, eu quero parabenizar o prefeito. E o prefeito tem, de fato, se empenhado muito para mudar essa realidade do centro de São Paulo e da cidade. Isilda, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, governador. Bom dia, Isilda. Meus amigos da Gazeta. Olha, realmente você tem um grande desafio pela frente. Décadas mostraram que nenhum governante conseguiu solucionar o grande câncer da cidade chamado Cracolândia. E eu gostaria, antes de fazer a minha pergunta, de parabenizar a Valéria, que está aí com o senhor, porque ela foi de um profissionalismo, de um empenho que eu nunca vi em assessoria. Quando a Folha de São Paulo publicou a sua entrevista, em 1º de fevereiro, a Folha fez o favor de publicar nas suas palavras, e entrevista perguntaram ao senhor, porque todo mundo ficou assim, mas ele jamais diria isso, mas eu gostaria de ouvir do senhor. Enfim, na sua entrevista está escrito assim, que o senhor teria dito a Isilda Alves, que tem uma história de superação dos vícios, e imediatamente entrei em contato com a Valéria, e falei, Valéria, não, deixa comigo. E houve muita resistência na Folha. Eu fui testemunha disso, porque nós ficamos ela ficou praticamente da madrugada até o dia seguinte para conseguir que a Folha explicasse o que aconteceu. Então, antes de eu fazer minha pergunta, eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor declarou que me tornou tão famosa, governador. Olha, Isilda, eu disse que nós estivemos juntos, que você era uma especialista, falei exatamente o que eu falei agora, que você atuava junto com mães também, que tem um grande trabalho, conhecia o trabalho da associação, e ainda bem que a Valéria gravou tudo, né? E ela só conseguiu fazer com que esse órgão unipense voltasse atrás, porque na gravação, obviamente, não existia nenhuma referência em relação a isso. E a gente tem um grande respeito pelas pessoas que superam esse momento difícil, e muitas deles, inclusive, acabam trabalhando na região. Eu tive conversando com muitas pessoas que superaram essa doença difícil. Quer dizer, você não supera, na verdade, continua tratando para o resto da vida, né? Mas não foi isso que eu disse, tanto que agora, Isilda, eu vou dizer uma coisa para você. Teve uma época aqui no debate, teve um debate, Isilda, que eu participei,
acompanhando o governador. Se eu não me engano, foi na Cultura. E aí teve um jornal que disse que eu fui chamado a atenção pelos seguranças porque eu teria assobiado. Eu não sei nem assobiar, eu não sei assobiar alto, sabe? O máximo eu faço bem baixinho. E que eu teria sido chamado a atenção. Então a gente tem que lidar com umas coisas, às vezes, que a gente não entende muito bem. Mas como você bem disse, a Valéria tinha tudo gravado e mostrou que havia um grande erro. Depois a pessoa disse que supôs, que ele entendeu, que deu a entender que, né? Mas ela não pode, quando ela colocar nas minhas palavras algo que deu a entender. Mas o mais importante é que o seu nome, que já é muito conhecido por estudar esse tema, por trabalhar nesse tema há muitos e muitos anos, acho que você acompanhou todas as etapas, e quando a gente teve a oportunidade de estar junto, não só aqui na rádio, mas você também foi me visitar no Palácio dos Bandeirantes e contribuir para esse desenho que nós criamos para fazer esse tratamento. Você faz isso voluntariamente, porque quer ver, na verdade, a vida daquelas pessoas transformada para melhor e o centro devolvido para o cidadão. Eu tenho que te agradecer aqui publicamente e, claro, apesar de não ter sido culpa minha, também pedir desculpas aí, mas a gente tem que lidar, às vezes, com a imprensa, com os maus profissionais. Em todos os ramos a gente tem bons e maus profissionais. E ali, lamentavelmente, a repórter pisou na bola. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu sou imensamente grata à sua assessora, a Valéria, ao senhor, que imediatamente tomou processo, porque isso fica nos arquivos da Folha. E eu não tenho nenhum problema em relação aos dependentes, muito pelo contrário, respeito, mas vamos falar a verdade. Mas a minha pergunta agora, governadora, já elogiando a iniciativa do Tarcísio, que mostrou ao Brasil como é que se acaba com um problema em São Sebastião, ele deu exemplo ao Brasil, ações imediatas e efetivas. Sobre o Cratório. Hoje eu recebo, assim, em média, governador, 10 a 20 telefonemas de mães que estão indo ao Cratório e não estão tendo atendimento, que diz que está tendo uma mudança. E elas querem internação involuntária. Então, pergunto, em relação à internação involuntária no Cratório, como está no plano do governo? Então, na verdade, o Cratório vai ser transformado. Primeiro, eu acho que essas pessoas que não estão encaminhando, essas pessoas que você conhece, já não encaminhavam antes, né? Não tem nada a ver com esta mudança. O que a gente tem visto é que haverá, né? E a gente tem a confiança de que haverá uma mudança para melhor. Ali nós vamos ter uma nova equipe que vai se somar a algumas pessoas que ali já estão, com esse objetivo de ser uma grande porta de entrada, né, para cuidados de álcool e droga. E como eu disse há pouco, encaminhando todos os tipos de tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Nós não teremos preconceitos em relação a qualquer tipo de linha de cuidado, né? Desde que elas sejam determinadas clinicamente, analisadas, avaliadas clinicamente, todos os tipos de cuidado nós vamos poder oferecer nessa nossa linha de cuidados. Então, é isso que a gente deixa clara. Talvez não exista, talvez não. Com certeza, este não é um posicionamento atual, mas que vai mudar a partir do início de abril. O senhor foi muito claro quando o senhor foi muito objetivo e claro quando disse, e todos concordamos, não existe só um tratamento para dependentes. Isso é assim, todas as entidades sérias assinam embaixo. Então, eu pergunto ao senhor hoje, o Miguel Tafarelli, que é o maior líder do país, ele esteve com o senhor e defendeu que isso tem que ser urgente, porque nós estamos numa situação de quase toque de recolher, exatamente na área que o senhor e o governador corajosamente vão atuar. Então, para se ter uma ideia, hoje, quem tem filhos dependentes de droga, nós estamos com muitas recaídas pós-carnaval, para onde leva e qual tem que ser a resposta, governador? Olha, já existe uma rede de atenção psicossocial do próprio município. É importante a gente dizer, né? Existem os CAPs municipais que devem ser a porta de entrada do município. Este novo equipamento que o Estado vai colaborar, voltado com foco para a região central, ele será entregue no final do mês de março. Mas existe uma rede de atendimento psicossocial. Existe, neste momento, vagas, inclusive, em comunidades terapêuticas disponíveis, oferecidas pelo Estado
para a prefeitura, não só de São Paulo, como de outras cidades, tanto da região metropolitana quanto de todo o estado de São Paulo. Agora, esses encaminhamentos, vamos lá, deixando claro, esse atendimento psicossocial de forma descentralizada, nos vários bairros, devem ser feitos através do CAPS. O CAPS é que vai encaminhar. O que nós estamos construindo em conjunto, Isilda, é uma melhor integração dos CAPS com os outros equipamentos públicos, tanto do Estado quanto do município. É isso que nós queremos aprimorar, mas já existem as portas de entrada dos CAPs. Uma última pergunta, Pedro, me perdoa, que as mães me ligaram quando elas souberam que o governador estava aí, meu celular está bombando aqui. É o seguinte, hoje o grande problema para resgatar pessoas na Cracolândia é que não há ambulância. O SAMU, que desde 2013 tem um convênio, nunca foi acionado. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor falou nos 200, mas o SAMU também poderá ser acionado para famílias que estão com dependentes em risco, agora principalmente após o carnaval? Olha, primeiro vamos lá. O nosso trabalho diz respeito à região central da cidade. A abordagem vai ser feita sim com veículos, né? Os nossos veículos vão fazer essa abordagem. Hoje o SAMU não presta este serviço, né, de locomoção, até porque aí ele deveria já ter uma indicação de internação. Então, isso não existe. Existe, sim, algum outro tipo de gravidade, algum ato que a pessoa cometeu, que possa ter ferido a ela ou algum parente. Aí o SAMU é chamado, mas especificamente para a internação, não é um serviço disponível hoje no SAMU. Pedro, olha, governador, muito obrigada. As mães estão agradecendo aqui pelos seus esclarecimentos e com a clareza que o governo do Estado tem nas tragédias da cidade. E vamos torcer, vamos aqui juntos lutar para que esse câncer seja extirpado. Nós temos certeza, como em São Sebastião, o governador Tarcísio, e com a sua ação decisiva e corajosa, nós vamos conseguir isso. Muito obrigada pelas suas declarações, governador. Eu que agradeço, Isilda. Bruno. Para terminar esse assunto, não sei se o Pedro ou a Maria Eduarda querem perguntar depois, mas o deputado federal Guilherme Boulos, o padre Gilberto Lancelotti, outros grupos, entraram com uma ação e a Justiça acatou esse pedido deles para pararem de retirar as barracas dos moradores de ruas do centro de toda São Paulo, dizendo que aquele é o único bem de uma pessoa, com uma pessoa já na rua, um teto para ela, né, um teto nem que seja um teto de uma barraca, é bastante coisa. E o prefeito, inclusive, fez um artigo nesse fim de semana, falando que barraca não é casa. Como que está essa questão? Como que o senhor viu essa decisão da Justiça? E, Bruno, e se na verdade foi uma liminar. Uma liminar, exatamente. Na verdade, nem a liminar foi feita para ter sido feita uma audiência na sexta-feira com a prefeitura. Eu não sei o resultado desta audiência. É importante perguntar na prefeitura, que é ela que, na verdade, foi questionada pelos sim, não é o governo, é a prefeitura. E não foi uma decisão judicial. Inclusive, ela valeria até sexta-feira só. Foi uma breve pausa no trabalho que vinha sendo feito de acolhimento. Vale lembrar que eu conheço o Hotel Social, o CIATES, outros locais que a prefeitura oferece. Mas a prefeitura até fala exatamente isso, que tem a maior rede de assistência para moradores de rua do Brasil, né? Exatamente. Então, eu não sei qual foi a última decisão, eu daqui a pouco estarei com o Ricardo, eu posso até depois dar um retorno aqui para o Pedro, mas eu tenho certeza que você, através do jornal que você representa, vai poder ter essa informação diretamente com a prefeitura. Só mais uma coisinha, para terminar também o assunto. Ó, quando nós falamos em Cracolândia, tudo nos remete aqui ao centro da cidade, ao centro da capital, né? Mas, na verdade, a Cracolândia, como você mesmo tinha dito, o senhor mesmo, perdão, tinha me dito, ela pulverizou. Ela não é mais aquela concentração que tinha ali na Helvétia ou ali naquela região da Luz. Ela pulverizou. E ela pulverizando, ela saiu, né, dos limites da cidade. Então, você atravessa uma rua, você está em Osasco. Atravessou uma avenida, você está em Guarulhos. São Bernardo, Diadema. Quer dizer, nós temos uma coisa que hoje se tornou assim um problema da região metropolitana, porque foi para tudo quanto é local.
essas ações valem para essa região? Então, vamos lá, são duas etapas. Nós estamos trabalhando no subdistrito da Sé. São, chega, inclusive, até aqui, né? O subdistrito da Sé são 8. Né, chega até aqui. Do outro lado da avenida já pertence a outra, a Vila Mariana. Então, nós temos o subdistrito da Sé, que é o nosso foco nesse momento. Todas as ações exitosas serão reproduzidas, obviamente, em outros municípios, do interior ou da Grande São Paulo. Né? A gente tem região, Zona Leste de São Paulo, tem problemas também em relação a isso. Mas tem um fenômeno que só acontece no centro. E também só acontece em São Paulo, porque foi feita uma pesquisa, a Lecuca, pela Unifesp, que mostra alguns dados importantes. E um dos dados que se constatou é que ela fez nas várias capitais. São Paulo é a única que tem essa característica onde as pessoas se expõem ali no meio da rua, no meio de uma avenida de grande movimento, fumando crack. Em todas as outras capitais, eles ficam embaixo do viaduto. Aqui ele tem quase que um status. Né? Está lá no meio da rua, enquanto que em outros municípios é uma vergonha, em outras capitais. Então, é uma característica muito própria da questão de São Paulo. As ações, respondendo a você, neste momento tem foco aqui, e aquilo que der certo, com certeza vai ser reproduzido. Vou dar um exemplo, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, por exemplo, me ligou, Feliz, quando você for fazer no interior. Eu falei, claro, Duarte, vamos começar as ações aqui, porque aí a gente capacita as pessoas e pode capacitar agentes municipais, mostrar o que é uma linha de cuidados completa, tudo que nós, inclusive, nós estamos com o apoio das universidades, querem desenhar um protocolo de atendimento, tem também a USP, tem um protocolo de atendimento para encaminhar para a linha de cuidado. Hoje não existe protocolos para você dizer, olha, esta característica vamos encaminhar para esta linha de cuidado, para aquela linha de cuidado. Então, ainda tem muitos estudos a serem feitos e a gente tem um equipamento público do Estado, ali em Perdizes, recém também entregue pelo governador, que vai nos ajudar nessas pesquisas voltadas a álcool e drogas também, na rua Cotoxó. Conheço, ali do lado, pertinho do Hospital São Camilo. Olha aí. Uma outra questão, o senhor, antes da Maria Eduarda perguntar, que ela vai perguntar na sequência, o senhor falou que... dela, primeiro, ela já queria saber as coisas, agora... o senhor disse que vai encontrar daqui a pouco o prefeito Ricardo Nunes. Eu queria saber se o senhor vai encontrar hoje à noite também o prefeito Ricardo Nunes, que ele vai fazer um jantar para começar segundo o jornalista Lauro Jardim, segundo o jornalista Fábio Zanini, da Folha e o Lauro Jardim é do Globo, que vai fazer um jantar para começar a montar a coligação para a reeleição dele ano que vem. Eu sei que falta muito tempo, mas há uma tendência do seu grupo político a apoiar a reeleição do Ricardo Nunes no ano que vem? Bom, o Ricardo Nunes ele tem feito um trabalho importante na cidade de São Paulo. O governador Tarcísio tem uma proximidade muito grande com ele, né? Então, fazendo todos os esforços para que a gente possa contribuir o máximo para transformar o estado de São Paulo, e para transformar o estado de São Paulo, ele tem que ajudar a melhorar também a cidade de São Paulo. Então, ele tem no estado um parceiro, sim, né, em ações de gestão, e que isso pode caminhar lá na frente para essa possibilidade, não tenho dúvida. Bom. Hoje eu diria que a tendência é maior de que sim do que não. Bom, eu não fui convidado para esse jantar. Eu também não, perdi essa boca livre. É só o prefeito e presidentes de partidos. Sim, tá vendo? Bom, em relação à educação, o governador anunciou que não vai mais ampliar as escolas de ensino integral no estado. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, é uma boa ação a escola de ensino integral, mas ela foi feita de forma errada. Era comum a gente ver no ano passado escolas sem professores, né? Então parece que eles aceleraram muito a entrega, fizeram uma quantidade grande, mas não da forma correta que tinha que ter sido feito. O nosso secretário Feder, que vem lá do Paraná, na verdade ele é de São Paulo, e levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB. Vai fazer a mesma coisa agora com São Paulo, está determinado a isso. E nós queremos melhorar a qualidade daquilo que já foi feito. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é que ele não mais vai expandir a escola de ensino integral, mas agora é hora de arrumar a casa, é fazer com que os alunos que estão nas escolas de período integral possam aprender e possam usufruir porque pode dar o efeito contrário. Você coloca o aluno lá à tarde, não tem professor, não tem ninguém, fala, o que eu estou fazendo aqui? Ainda abandonar a escola, né? Então, a gente tem um programa aqui, é o Jovem Aprendiz Paulista, para poder também encaminhá-los ao mercado de trabalho e também
um aumento do valor para que ele possa permanecer, evitar a evasão escolar. Então, tudo está programado dentro da Secretaria de Educação. Então, este primeiro momento é de dar qualidade para o ensino e para as escolas em período integrais que já foram abertas e agora precisam ter uma qualidade de ensino. Sim, com esse maior número de escola, precisa de mais professores. O Estado não faz concurso desde 2013, se eu não me engano. Tem alguma previsão? Sem dúvida, haverá concurso de professor, e mais do que isso, já foram convocados professores, não os professores definitivos, né, os professores concursados que seriam de carreira, mas aqueles professores, a gente chama de PD, né, por tempo determinado, e haverá, não tenho dúvida, ao longo da gestão, concurso. Mas não tem uma previsão exata de quando vai acontecer? Não, aí o secretário pode te dar com detalhe a previsão exata, mas em curto período de tempo tenho certeza que isso vai acontecer. Bom, a sua atividade tem sido muito grande aí, pelo que eu estou vendo, né? Assume o posto do governador, enquanto o governador está lá em São Sebastião montando tive a oportunidade quando ele foi para a Suíça também, foi para Davos. Assumiu aqui, mas tem o problema da Cracolândia para resolver. Como é que está essa atividade? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Olha, é uma oportunidade única que eu tenho visto, né? Eu que fui prefeito de São José dos Campos, tenho essa oportunidade de estar ao lado de uma pessoa íntegra, que pratica a boa política, o nosso governador, que montamos um time espetacular, ele montou um time fantástico. Vale lembrar que pouca gente diz, Bruno, esse é o primeiro governo que foi montado sem qualquer tipo de espaço pré-determinado durante a campanha. Essa campanha aconteceu sem fatiar o governo ao longo da campanha. É natural que o candidato, né, a gente vê, natural não, mas no estado de São Paulo já era, né, praxe. Na campanha já fala, não, eu vou querer ter a Secretaria de Educação para te apoiar, eu quero ter a de Saúde. Não teve nada disso neste governo. É claro que quem faz campanha junto, governa junto, mas sem espaços pré-determinados. Isso pode fazer com que o governador tenha liberdade de escolher aquele time que ele quer escolher. Claro, tem gente do partido, e é importante que tenha, mas gente qualificada para exercer a função que está exercendo. Então, isso não acontecia há muitos e muitos anos, e esse é um grande diferencial também do governo Tarcísio de Freitas. Então, eu ao lado dele, estou me adaptando pessoalmente, né, morando aqui, minha filha ainda está no 3º ano, então ela continua em São José dos Campos, minha esposa... não, está no 3º ano, 3º do médio, 3º do médio, né? Ela vai para a faculdade ainda, então minha filha, aí depois a gente vai ver, mas eu estou aqui, e aí eu venho, fico aqui de segunda a sexta ou sábado, se for necessário, e volto, né, para lá. Eu hoje de manhã dei uma entrevista numa rádio lá em São José dos Campos, inclusive antes de vir, por volta das 6h30, 7 horas da manhã, e já vim direto para cá, e daqui a pouco vamos ter esse encontro também com o nosso prefeito Ricardo Nunes e a agenda da parte da tarde. Bom, todo mundo sabe que projetos do governador, projetos executivos, dependem muito do legislativo, né? E agora, aí, estamos aí há 14, 15 dias aí, de ter aí um legislativo, uma nova Assembleia. Já começou uma certa articulação, porque vocês precisam ter essa conversa. Você é o homem para fazer isso? Não, o homem para fazer isso é o Kassab, nosso secretário de governo. Ele é o homem da articulação política. Tem uma certa experiência, né? É um expert no tema, né? Estagiário, né? Estagiário. É expert no tema. Ele conhece muito da área e tem ajudado o governador Tarcísio nisso. E as coisas estão caminhando bem. A gente calcula por volta de 60 deputados vão poder nos ajudar a cuidar do Estado de São Paulo. Precisamos todos juntos. Poder Executivo, Poder Legislativo, Judiciário, né, os órgãos de controle, cada um, claro, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel, mas com respeito e com o objetivo de mudar a vida das pessoas para melhor. Não vai ceder a pressão de um deputado para que a gente ponha isso aqui em aprovação. Sabe como que funciona o negócio? Eu preciso de tal coisa? Não. Não, isso já a conversa, o olho no olho, tudo que for bom, positivo. Você vê, a questão do canabidiol era um projeto de um deputado, né, que... Foi a primeira surpresa, né? De oposição. Do governador bolsonarista, né? O pessoal se surpreendeu com essa aprovação. E era, vamos lá, do Caio França. Né? Uhum. E nós temos hoje diferenças aí em relação ao Porto com o pai dele, né? Com o Márcio, mas isso para nós é menos importante. O importante é cuidar das pessoas. Se tiver de bons projetos, independente de onde vier, eu não tenho dúvida que o Tarcísio vai direcionar da melhor forma que a população do Estado de São Paulo precisa. Eu queria entender, governador,
como que vocês encontraram o governo de São Paulo depois da era Dória, Alckmin? Qual que foi a herança bendita e a herança ruim desse... Isso já passou, já faz 60 dias, eu posso dizer para você. Como vocês encontraram a casa? Eu costumo dizer, na hora, a gente fez uma transição, né? Há muitos anos fazia uma transição, eu costumo dizer que transição é igual a comprar caixa de morango no semáforo. Os de cima estão tudo bonitinho, você começa a tirar os morangos, tem lá embaixo um mais podrinho, o outro menorzinho. Essas comparações dele. Então foi o que a gente viu. Óbvio que o governo queria mostrar só os morangos de cima e a caindo, a gente ainda está achando uns lá embaixo, né? Então, a cada hora que a gente mexe, mas tem muitos problemas, principalmente na área de saúde, filas muito grandes, na área de obras, né? Muitas obras paradas, mal resolvidas. Agora, vamos arregaçar a manga e olhar para frente. Eu acho que esse é o jeito do Tarcísio e é como a gente tem que fazer. Chegando ao fim do governo, quantas empresas públicas, se tudo der certo na visão de vocês, quantas empresas públicas vão ser privatizadas ou concedidas? Olha, o que eu posso dizer é que a nossa prioridade agora é a EMAI, né? Então, nós devemos caminhar com essa questão da EMAI, né? Nós vamos fazer uma reunião amanhã, inclusive, estão convidados também, do Conselho e Comitê de Desestatização, onde a gente vai analisar e avaliar vários projetos, e ali sim acho que vai ficar muito claro quais são os projetos que vão entrar na pauta, em qual tempo, em qual período, mas a EMAI é uma empresa geradora de energia e que deve ser a prioridade na privatização. Mas na concessão nós já temos coisas acontecendo. Rodoanel agora, Rodoanel Norte, uma obra de anos e anos e anos. Depois nós vamos ter esse ano, com certeza, também o trem Intercidades ligando São Paulo e Campinas, né? O edital publicado do trem Intercidades, que vai passar a ser realidade. Então, mas na área de privatizações, a EMAI é a prioridade. Maria Eduarda. Falando ainda de transporte, do metrô, quais serão as linhas que serão prioridade? Não, o metrô nós temos acompanhado os recentes projetos da CPTM, vamos juntar tudo, né? CPTM e metrô, de concessões, alguns apresentando problemas, mas nós temos a prioridade de entregar a linha Ouro, que é a linha ali que liga com o aeroporto de Congonhas. Está parada também, né, a linha Ouro. Já está acabando, ela já está caindo. Eu moro ali perto. Ela vai devagar, quase parando, não, mas ali já parou. Algumas vezes, era para a Copa. Nossa, né? Não, era para a Copa do Brasil. Para a Copa de 2014, passou para 2018, chegamos em 2022. Não. Será que até a Copa de 2026 nós temos... Vai sair. Vai sair? Vai sair. O governador pessoalmente está trabalhando nisso, junto com o secretário Benini, com o secretário Assalve também, que é o secretário de Transportes e Metropolitanos, para que a gente possa entregar esta importante obra da linha 18, além de muitas outras que ainda não dá tempo de detalhar projetos em relação ao metrô e CPT. Não, dá mais tempo aí para fazer uma perguntinha. Eu sei que ele também está com um pouco de pressa aí, porque ele tem que... Até a meio-dia hoje eu estou tranquilo. Então nós circulamos. Câmera no uniforme da PM. O senhor disse a nós, aqui no ano passado, que era a favor da retirada, a priori. Ainda não estava no cargo. O Capitão Derrite, né? Isso. O Capitão Derrite também, a priori, disse que era a favor, depois voltou atrás, Tarcísio voltou atrás. Qual que é a sua visão nesse momento e o que deve... Claro que isso é um debate, cada um tem um ponto de vista e se chega numa decisão, né, dentro do governo. Vai se manter com as câmeras no uniforme da SPM? Olha, o que eu tenho visto é que, aliás, o Derrite com uma atuação impecável, né, vale lembrar também, né, ao longo de todos os últimos anos, né, sempre se dizia que o secretário de Segurança não podia ser nem policial militar, nem policial civil, né, que tinha que ser, não podia ser nenhum nem outro. O Tarcísio inovou e colocou os dois, né? O Derrite como policial militar e como seu secretário Nico, né? Estão fazendo toda a diferença, porque a integração já começa ali, né? Dentro do gabinete, o que é muito importante, né? Tem dado resultado e eu sei que a determinação do Derrite, o objetivo dele é fazer com que as câmeras possam ter mais utilidades, reconhecimento facial, leitor de placas, além das que já tem hoje. A gente defende câmeras, tanto que eu defendo câmeras nos postes da região central da cidade, com inteligência artificial também. Em relação à questão do uso, o que a gente quer é dar outros usos também para aprimorar
essa tecnologia para beneficiar o cidadão. Vou lhe chamar de governador. Governador, Felício Ramute, nós estamos chegando em cima da hora. Sim. Tá? Vou lhe abrir aí para fazer suas considerações finais, já prometendo aqui para nós que vai voltar. Claro. Tá? E assim, fazer daqui a sua casa e fazer daqui um local em que possa passar essa mensagem para os nossos ouvintes, os leitores da Gazeta também, leitores do Diário do Litoral, e que a gente possa ser aqui um porta-voz, tá? Levar as notícias boas e ruins. Claro. Somos críticos quando temos que ser críticos, mas também sabemos reconhecer um trabalho muito bem feito. Tá? Então, fique à vontade. Sei que vai almoçar não vai ser um almoço indigesto, vai ser um bom almoço. Excelente. Vai ser mande nosso abraço lá para ele e aguardando, quem sabe, um encontro. Felício Ramute e Ricardo Nunes aqui, para a gente bater um papo e ver essa integração. Para mim é uma honra, mas a gente tem trabalhado, vale lembrar também, já que tocou nesse assunto, toda terça-feira a nossa equipe se reúne, equipe da Prefeitura, equipe do Estado, toda terça-feira, 10 horas da manhã, nós fazemos uma reunião de trabalho sobre o tema da região central. Ela é feita na central de monitoramento, que fica atrás do batalhão da Rota, ali na Tiradentes. Sim. Foi construída para a Copa, a gente está usando lá vai ser a central, ali foi construída mesmo. E nós estamos fazendo de lá o nosso QG, né, para tratar de todos os temas ali. E ali que irão também as imagens que serão captadas pelas câmeras, porque lá nós temos Polícia Civil, Polícia Militar. Ali? Sim. Porque nós temos Polícia Civil, Polícia Militar, Assistência Social, vão ter tudo ali, cuidando desta questão especificamente. E lá a gente usa para fazer também já as nossas reuniões. Então, também, toda terça-feira, a gente tem tratado esse tema. Esse tema é um trabalho constante. Não tem bala de prata, não tem solução mágica para a questão da região central da Cracolândia, como é mais conhecida. É muito trabalho e as soluções vão acontecendo e a situação vai melhorando aos poucos, até a gente ver que, de fato, o centro vai poder ser devolvido para a população da cidade de São Paulo. E o Palácio do Governo também com a proposta. Vamos falar sobre isso amanhã, É. à tarde, também na nossa reunião. O AFIF é que comanda este projeto, levar da o Palácio PPP do centro. Mais do que o Palácio, né? É um centro administrativo. Chamado centro administrativo. É, um centro administrativo para a região central da cidade. E numa outra ocasião, vamos falar como é que fica, então, lá o Morumbi. O que vai ser do Morumbi? Tá vendo? Então, precisamos pensar junto aí, o que tem, vai, calma, uma coisa por vez. Então, não, porque você vai trazer toda essa parte administrativa para cá, tá? Lembrando que é um projeto de médio prazo. Sim, é um projeto... mas lembrando também que ali foi a sede do governo do Estado, bem antes do Morumbi, era ali mesmo. Era ali mesmo. Era ali, nos Campos Elíseos. Palácio dos Campos Elíseos. Palácio dos Campos Elíseos. Bom, agradecer, né, pelo convite. Pode ter certeza que sempre convidado eu vou estar aqui, porque estar na Trianon, estar perto das pessoas, né, poder conversar com o cidadão comum. Agradecer ao Eduardo, Bruno e a você por essa oportunidade. Desejar uma semana abençoada e de muito trabalho para todos. Bom, e também eu quero agradecer aqui a Valéria aí pelo empenho, está sempre aqui conosco, ela está sempre ajudando, está sempre articulando aqui, e isso é muito bom. Bruno, brigadão. Obrigado, agradeço demais, e realmente a gestão atual saiu, apesar de ser uma tragédia, mostrou eficiência e saiu fortalecida, né, nesse momento triste da história de São Paulo. Parte da minha família mora em Ubatuba, ali onde também foi atingido. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade e desejar toda a sorte para o litoral norte de São Paulo. Maria Eduarda. Eu que agradeço a participação e é isso. E só mais uma coisa. Marcelo Rocha lá do SECOM, né? Ele manda sempre as notícias aí do que acontece, do dia a dia aí do Tarcísio de Freitas, manda material, orientação aos turistas, tempo móvel, fiscalização, identificação das vidas. Ele tem trabalhado assim incansavelmente, viu? É muito bom porque ajuda a informar
a quem informa, né? Exato. Então, vocês tendo esse briefing, né, de tudo que aconteceu, eu vi aí, muita informação, aí dá para vocês trabalharem bem a notícia e buscar, inclusive, apurações, sugestões, críticas. Tá bom. Parabéns ao Marcelo, vai ganhar 1% de aumento depois desse elogio. Mas depois você desconta 2, entendeu? Obrigado, então, Feliz. E a gente vai terminando o Metrópole Foco de hoje.